Pessoal, hoje eu vou fazer uma gravação, na verdade é uma série de 4 vídeos, tá? Onde eu vou fazer um vídeo para cada lei de Newton, para explicar para vocês, e o último vídeo uma resolução de exercícios, tá? Então começamos aqui com a nossa primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. A beleza das leis de Newton é que a gente consegue explicar qualquer movimento clássico usando essas 3 simples leis, né? Então, a primeira lei de Newton, a gente com certeza, né, todo mundo já teve a experiência de sentir na pele, né? Por exemplo, você tá no ônibus, tá lá no terminal, esperando o ônibus partir, e aí ele arranca. Você que estava ali em repouso, em relação ao ônibus, entre aspas, jogado para trás. Na verdade, você não é jogado para trás, é que você estava em repouso. E aí você, pela lei da inércia, você tende a permanecer em repouso. Quem arrancou foi o ônibus, não foi você. Então o ônibus vai, você fica. Tá? A mesma coisa, sei lá, você tá andando de skate, né, ou de patins, e de repente alguma coisa trava as rodas do skate, né, uma pedra, algum obstáculo, e você acaba caindo do skate. Você é jogado, entre aspas, de novo jogado para frente, porque você não é jogado para frente, porque você estava em movimento em relação à rua, assim como o skate, né, você estava em movimento junto com o skate em relação à rua. Quando o obstáculo faz com que o skate pare, o skate para, você continua em movimento. Então, a lei da inércia, o princípio da inércia, né, que é a primeira lei de Newton, diz isso pra gente, que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme, tá? Então, prestem atenção nisso aqui, ó, tá? O movimento, ele se ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. E se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula, tá? Não é que ele não tem força atuando sobre ele. Quer dizer que o somatório das forças é que é igual a zero. Bom, a gente viu já nas aulas anteriores que a aceleração, ela causa uma mudança na velocidade, no vetor velocidade. Nesse caso, eu não tenho força, então eu não tenho aceleração. A gente já vai completar com a segunda lei de Newton que vem no próximo vídeo, tá? Mas o que acontece se eu não tenho nenhuma força atuando sobre o corpo? Significa que o vetor velocidade não vai mudar. Ou seja, ele vai permanecer em repouso, se ele já estiver em repouso, ou ele vai permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, eu não vou mudar a direção da velocidade, por isso retilíneo, nem vou mudar o módulo dessa velocidade, né? Não vou fazer ele nem mais rápido, nem mais devagar, porque a minha força vai ser zero. Para que eu mude a velocidade, ou seja, sair do repouso ou sair do movimento retilíneo uniforme, eu preciso de uma força, tá? Então aqui, ó, tem esse memezinho que eu gosto muito, né? Um caminhão tá aqui carregando, sei lá, uma rocha enorme, e aí o caminhão freia. Vamos lá. Se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. O caminhão freou. A pedra que estava dentro do container ali continuou o movimento, tá? Então, é preciso que ela estivesse mais amarrada, alguma coisa para que ela não fizesse isso, mas ela continuou o movimento. Isso é inércia. O cinto de segurança serve para quê? Para conter a nossa inércia. Então, no caso de uma colisão, quem vai parar é o automóvel. Se você estiver sem o cinto de segurança e tiver, sei lá, viajando a uma velocidade de 80 km por hora, no momento de uma colisão que o carro vai parar, você vai continuar o seu movimento a 80 km por hora. Então, imagine, né, o impacto, né, contra o para-brisa, aqui de Santos, que você pode ser arremessado, eu não gosto dessa palavra porque você não é arremessado, né, que você acaba alcançando aí quando você atravessa o para-brisa. Então, o cinto de segurança serve para quê? Para conter a sua inércia, tá? Que é a tua tendência de permanecer em movimento. Né? Eu adoro esse memezinho aqui, né? Que é a primeira lei do movimento de Newton, né? A primeira lei de Newton diz que o objeto está em repouso, vai permanecer em repouso, a não ser que uma força externa atue sobre ele. Então, ele vai continuar dormindo, a não ser que alguém jogue água nele. Aqui também é a mesma coisa. Então, ele está em movimento e ele está numa velocidade super alta, né? Quer dizer, se alguma coisa parar
essa parece uma bacia que ele está se movimentando, ele vai continuar o movimento dele nessa velocidade alta, né? A gente assume que ele está em movimento. Como é que eu posso afirmar que ele está em movimento? Não posso, eu só posso afirmar que ele está em movimento se eu observar daqui a 1 segundo. Daqui a 1 segundo, se ele estiver numa posição diferente do que ele está agora, eu posso afirmar que ele está em movimento. Nesse caso, a gente assume que está em movimento devido aos fatores aqui do fundo, né? Tá meio borrado, como se, né, justamente por conta do movimento na hora da captura da imagem, tá? Mas vamos lembrar dos nossos conceitos. Aqui, então, eu tenho um exemplo para vocês, um resuminho, né, do que é a primeira lei de Newton. Se o somatório, esse símbolo aqui, esse sigma, significa somatório. Se o somatório das forças for igual a zero, ou o móvel vai ficar em repouso, se ele já estiver em repouso, com velocidade zero, ou ele vai ficar com velocidade constante em movimento retilíneo uniforme, se ele já estiver com uma velocidade. Tá? A mesma coisa quando eu lanço alguma coisa no espaço. Eu lancei, para lançar eu botei força, mas depois que eu lancei, não tem mais nenhuma força atuando sobre ele, não tem força de atrito para segurar, a força gravitacional às vezes é muito pequena, então a gente despreza ela. Né? O somatório das forças vai ser igual a zero, então ele vai permanecer em movimento retilíneo uniforme, dependendo da posição do espaço, até essa força gravitacional, não posso até desconsiderar totalmente. Tá? E o que é o referencial inercial? Quando a gente trabalha esses problemas, a gente trabalha com referencial inercial. Referencial inercial é um referencial que tem aceleração igual a zero. Tá? Então, por exemplo, a gente pega o Sol, geralmente, como um referencial inercial, né? E faz uma triangulação aí com outras duas estrelas. A Terra não seria um bom referencial inercial, justamente por conta dos movimentos de translação e de rotação da Terra. Porém, né, para movimentos na própria Terra, né, movimentos mais simples, aqui na Terra a gente pode sim adotar a Terra como referencial inercial, porque o movimento de translação e de rotação da Terra não interferem nesses movimentos que acontecem na superfície terrestre, certo? Então, o referencial inercial, que são os referenciais que a gente trabalha, a gente não vai trabalhar com referencial que não seja inercial, é um referencial que não tem aceleração, certo? Por exemplo, o que não seria um referencial inercial, o que não seria adequado para a gente resolver um problema? Por exemplo, um ônibus freando. O ônibus freando não é um referencial inercial, por quê? Porque mesmo ele não tendo nenhuma força sendo aplicada sobre os corpos são, entre aspas, lançados para frente, né? Eu estou pegando o ônibus, esquece o que está externo. Estou olhando só o ônibus. E aí ele está freando, e os corpos estão lançados para frente, mas não tem nenhuma força atuando sobre ele, né? Então, porque o ônibus está freando, então ele está acelerado, então ele não é um referencial inercial. Um ônibus acelerando é a mesma coisa, os corpos são lançados para trás sem nenhuma força, então ele não é um referencial inercial. Agora, um ônibus com uma velocidade constante pode sim ser um referencial inercial, tá? Então, é isso que a gente vai ter aqui, beleza? Bom, um exemplozinho aqui, uma partícula A, ela está livre da ação de forças, certo? E enquanto outra partícula B está sujeita a duas forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. É correto afirmar que essas partículas estão em repouso? Então vamos lá. Eu tenho uma partícula aqui, uma partícula A, e o somatório das forças sobre ela é igual a zero, que não tem nenhuma força atuando sobre ela. Eu não posso afirmar que ela está em movimento ou que ela está em repouso, porque eu não sei qual era a condição dela antes. Então, eu não sei se anteriormente foi aplicada uma força ou não. Então, eu só sei que ela está em equilíbrio. Isso eu posso afirmar. Ela está em equilíbrio. Se é estático ou se é dinâmico, eu não sei. A partícula B tem duas forças. Uma força para cá e outra força para cá. Essas duas forças têm mesmo tamanho, né? Mesma intensidade aqui, mesma direção. As duas são horizontais, por exemplo, podiam ser verticais, desde que elas tivessem a mesma direção, mas elas têm sentidos contrários. Ou seja, F1 é igual a F2, o módulo, tá? Então, se eu somar vetorialmente essas duas forças, isso vai dar zero. Ou seja, eu também posso afirmar que elas estão em equilíbrio, mas eu não posso afirmar que
que está em movimento ou que está em repouso, porque eu não sei se ela já estava em movimento, ela vai continuar em movimento, retilíneo uniforme. Mas se ela estava em repouso, ela vai continuar em repouso, tá, gente? Então, agora, para eu tirar tanto o móvel A quanto o móvel B do equilíbrio, eu preciso aplicar uma força diferente de zero, tá? Então, se eu quiser mudar essa condição de equilíbrio, eu preciso fazer com que essa força aqui seja diferente de zero. Mesma coisa para o móvel B. Beleza, pessoal? Então, é isso.